Eu perguntaria a ele como não teve medo de responder assim diante da morte. Não havia outro caminho. Ele teve que fazer isso. Um ato como este tem um valor inestimável. Ele realmente mostrou seu espírito corajoso. Ele mostrou que não tem medo deles. Na verdade, ele se tornou um herói para todo o Daguestão e talvez até para todo o país. Porque ele conseguiu declarar aos bandidos, de forma corajosa e direta, que não são eles os donos da vida hoje. Os donos são aqueles que vivem nesta terra. Uma região surpreendente e encantadora, original e complexa. Aqui, em um pequeno pedaço de terra, vivem cerca de 100 nacionalidades. Essas circunstâncias determinaram em grande parte a história do Daguestão e a mentalidade de seus habitantes. Aqui, ao longo dos séculos, formaram-se regras tácitas de respeito às tradições e costumes de outros povos. A capacidade de viver em amizade e paz. Aqui, eles amam e sabem receber convidados. Na verdade, essa é uma boa tradição do Cáucaso e especialmente do Daguestão. Quando todas as pessoas que estão ao seu redor e que lhe estenderam a mão, elas realmente se tornam mais do que amigos. O Daguestão é uma república multinacional e multiconfessional, república montanhosa. Temos cerca de 13 nacionalidades principais como nações titulares. Cada uma tem sua própria escrita, sua língua, sua imprensa, televisão, jornais. 13 línguas oficiais na República, onde vivem pouco mais de 2 milhões de pessoas. Uma constelação de povos, disse sobre sua terra natal o grande poeta daguestanês Rasul Gamzatov, cujos versos do poema Gross se espalharam pelo mundo inteiro. Em 10 de julho de 2016, no Daguestão, o tenente da polícia Magomed Nurbagandov morreu heroicamente. Sem medo dos terroristas, diante da morte, ele se dirigiu a todos os colegas com palavras que logo se tornariam conhecidas em todo o país. Trabalhem, irmãos. Aqui na terra natal de Rasul Gamzatov, Magomed Nurbagandov começou seu serviço protegendo a usina hidrelétrica de Gotsatlinskaya em construção. Nos conhecemos em um ambiente de trabalho. Tínhamos uma classe em comum, onde estudávamos artigos. Estávamos nos preparando para a avaliação. Magomed Mahmudov escolheu sua futura profissão de forma simples. Na família deles, é costume para os homens servir à pátria. Quando cresci, quando terminei meus estudos, surgiu o desejo de trabalhar na polícia. Meu irmão também trabalha na guarda de fronteira. É uma tradição na nossa família. Toda a família segue o mesmo caminho. No dia a dia do trabalho policial, o caráter de um colega é determinado, como se diz, de imediato. Parecem pequenos detalhes, atos insignificantes, mas por eles logo se entende se você está na trincheira com essa pessoa. Um desses casos, Magomed Mahmudov lembrou para sempre. Há um posto de controle para a usina hidrelétrica. Estávamos terminando uma instalação, começando outra, e o posto de controle já estava pronto para ser entregue. E esses trabalhadores passavam por essa catraca, onde há um detector de metais. Na entrada, obrigatoriamente, deveria estar um guarda de segurança. Trabalhavam por turnos, mas inesperadamente um dos guardas se recusou a fazer o próximo turno. E o outro guarda diz: há radiação lá. Eu não quero trabalhar lá, é prejudicial à saúde. E Nurbagandov disse então: que radiação, deixe eu ir. E ele foi para lá imediatamente. Um ano depois, os amigos terminaram o estágio. Magomed Nurbagandov encontrou um novo local de serviço, mais perto de sua casa.
Quinta-feira, 9 de junho de 2016. Um dia de trabalho normal. Mas Magomed pediu um dia de folga. O irmão mais novo, Arsen, cadete de uma escola militar, veio de longe, de Novosibirsk, para uma visita. Eles queriam muito conversar. Decidiram passar tempo na natureza com toda a grande família. Este é o subúrbio da aldeia. É bom passear lá com as crianças. A situação lá é assim, em geral, alguém quer ir lá jogar vôlei, futebol, fazer um piquenique. O lugar em si é seguro, especialmente naquele período. Antes disso, em 2015, os rapazes iam lá, no mesmo lugar, nós já estivemos lá. E em 2016, bem, todas as pessoas já estavam relaxadas, tranquilas. À noite, depois do jantar, todo o grupo se preparou para ir para casa. Mas Magomed e seus irmãos decidiram ficar e passar a noite nas barracas, conversar. Afinal, agora se vê tão raramente. Eu não disse nada. Especialmente a esposa do irmão disse, vamos, já chega de ficar à noite, não sei onde, fazendo não sei o quê. Conciado também disse a eles. Mas eles disseram, mãe, talvez a gente volte mais tarde. Bem, nós os deixamos. Parecia que nada poderia ameaçar homens fortes a 10 minutos a pé de casa, não é? O mais velho, Magomed, é policial. Abdurrashid é mestre em luta livre, campeão da Rússia em artes marciais mistas. Arsen é cadete de uma escola militar, membro das forças especiais. O irmão mais novo já tem 14 anos. É surpreendente, dizem que uma mãe sente, mas eu não senti nada naquela noite. Nós chegamos, fomos dormir tarde também à noite, mas não houve nada, não senti absolutamente nada. Ninguém poderia imaginar que essa noite mudaria o destino não só da família Nurbagandov. Ela ecoaria no coração de todo o Daguestão. Se tornaria o gatilho para acontecimentos que acabariam para sempre com o terrorismo na República. Magomed Nurbagandov nasceu no pequeno centro distrital de Sergokala. Uma vez, aqui ficava um posto avançado das tropas russas no Cáucaso. A fortaleza de Dishlagar, com uma guarnição militar de 1.500 homens. Hoje em Sergokala, quase nada lembra a sua história militar. Uma vila moderna com 9.000 habitantes, escola, hospital, jardins de infância. Nós somos Dargins, é a segunda maior nacionalidade da República. Os primeiros são os ávaros, os segundos são os Dargins. E nós somos nativos da aldeia de Uraqui, no distrito de Sergokala. Seguindo uma boa e velha tradição, os pais apresentaram o professor de física Nurbagand Nurbagandov à sua futura noiva Kumsiyat. Meu pai e o pai dele sempre foram bons amigos desde a infância. E então eles nos apresentaram, nos aproximaram, conheçam-se, olhem um para o outro. E nós concordamos, demos o consentimento. E já estamos vivendo juntos há 40 anos. Em sua família unida, 3 filhos nasceram um após o outro. O filho Magomed nasceu já no final da era soviética, em 1985. Tempos difíceis estavam chegando. O pai tinha que trabalhar constantemente. Ele saía, eles dormiam. Chegava, eles dormiam. De manhã eu os levo para a creche, à noite os trago de volta. É o tempo todo. Onde está o papai? De novo não está. Às vezes ele ficava 3, 4 dias sem vê-los. No entanto, o forte caráter paterno de Magomed se manifestou ainda na infância. Ele tinha uns 4 aninhos, provavelmente. Ele fez algo e eu queria que ele se desculpasse. Minha voz é um pouco aguda, o timbre é agudo. E ele me diz em Dargin, na nossa língua, o que é isso? Você é um gritador? Por que está gritando comigo? Fala normalmente, então eu farei. Se você gritar, eu não vou fazer de jeito nenhum e não vou me desculpar. Nurbagand olhou para mim, eu olhei para ele. Ficamos surpresos, uma criança dessa. Todos dizem tão magrinho, franzino. Sim, eu sempre o uso como exemplo para os alunos. Músculos não são indicador de força. Ele era forte de espírito. Ele realmente não era um super-homem. Um rapaz muito comum.
Como muitos meninos do Daguestão, era louco por futebol. Ele era tão pequeno, mas na barra fixa ele fazia flexões muito bem. E todos seguiam o exemplo dele. Morávamos na vizinhança. Depois das aulas nos encontrávamos todos os dias, jogávamos futebol, frequentávamos juntos as escolas esportivas. Ele sempre dizia que se houvesse essas escolas de futebol como nas cidades, ele iria. Não escolheria outra profissão, ele dizia. Mas depois da escola, teve que escolher uma profissão completamente diferente. Depois de terminar o ensino médio, ele se formou com medalha de ouro e ele diz: para onde? Para direito. E ele foi admitido. Porque ele acreditava que a lei é a ordem. E só assim se pode alcançar a justiça. E havia muita injustiça ao redor. O amadurecimento de Magomed coincidiu com os anos mais turbulentos para a República. Você sabe, após o colapso da União Soviética, vários tipos de funcionários vieram para a nossa República, incluindo de organizações religiosas internacionais. Nossos cidadãos começaram a viajar muito para o exterior, inclusive para estudar em instituições religiosas. E nem todos eles cumpriam a tarefa que está diante das organizações religiosas. Parte deles caía sob estruturas radicais, recrutamento e assim por diante. Retornando ao território da República, eles criavam aqui células correspondentes que não eram tradicionais para a República. Ano de 1992. Após a formatura na Escola Superior de Polícia, fui nomeado um simples investigador do Ministério do Interior do Daguestão. Foram anos muito difíceis para o Daguestão e para a Rússia em geral. A polícia do Daguestão, sem exagero, ao vestir o uniforme e ir trabalhar, já estava realizando um ato heróico. Naquela época não sabíamos quem era inimigo, quem era aliado. Todos os dias, policiais de trânsito eram mortos na cidade, simplesmente atiradores de elite os abatiam. E eram todos tiros pelas costas, tiros na nuca. Assim, por exemplo, eu perdi meu colega, que foi morto com um tiro na nuca. Um homem que estava voltando para casa, para sua família. 7 de agosto de 1999. Militantes terroristas de Kataib e Shamil Basayev invadem o território do Daguestão. Em seu caminho se levantam não apenas as forças de segurança, mas também os cidadãos comuns do Daguestão. Os milicianos pegam em armas. Eles enfrentam os wahhabitas com a disposição de morrer por sua terra. Batalhas ferozes se desenrolam perto da aldeia de Botlik. Centenas de mortos e feridos, aldeias devastadas. Somente após 2 semanas de combates, os terroristas são expulsos da República. No entanto, a fronteira ainda está aberta. Em destacamentos pequenos, mas prontos para o combate, se infiltrando na República, bandidos inspiram medo e pânico nos moradores do Daguestão. Em 1999, Magomed completou 14 anos. Ele já estava bem ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Não havia um dia sem notícias de explosões, assassinatos, incêndios criminosos. As pessoas tinham medo de sair às ruas, de deixar as crianças brincarem fora. E na escola, os colegas sussurravam sobre como este ou aquele ex-aluno recém-formado, que eles conheciam bem, tinha se juntado aos insurgentes. Em algum momento, talvez, em certa etapa, perdemos nossos filhos, porque os rapazes começaram a olhar para a floresta. Muitos iam embora, jovens morriam. Era um menino chamado de Ilyas. Ele até participava do KVN, era tão alegre. Um garoto tão moderno. Sei lá, ele se juntou a esse grupo, seus parentes, primos ou alguém mais atraíram ele. Magomed, acostumado desde a infância a agir e pensar por si mesmo, tentou abrir os olhos de seus colegas. Ele os persuadia a não ceder ao recrutamento. Mas os meninos com quem ainda ontem jogavam futebol ou participavam do KVN, como hipnotizados, seguiam os bandidos e morriam. Magomed já entendia então que os terroristas estavam semeando morte e medo em sua terra natal.
Ele simplesmente não suportava essas pessoas organicamente. Aqui estão esses que andavam com os barbudos, esses extremistas. Ele percebia tudo isso de forma muito agressiva. Em 2009, bandidos descarados, em plena luz do dia, na frente de colegas, assassinaram com um rifle de precisão o ministro do interior do Daguestão, Adilgirei Magomed Tagirov. Isso foi um desafio não apenas para a República, mas para toda a Rússia. Foi exatamente neste momento difícil que o cargo de ministro foi ocupado pelo tenente-general da polícia Abdurashid Magomedov. Ele conhecia seu trabalho minuciosamente. Desde 1986, ele serviu em órgãos investigativos e entendia perfeitamente com que inimigo perigoso eles estavam lidando. 2010 foi um ano de pico da atividade do submundo criminoso na República. De acordo com nossos dados operacionais e de nossos colegas do Serviço Federal de Segurança, nas áreas florestais nas cidades havia simultaneamente até 300 bandidos armados. Por isso nos deparamos com o facto de que em 2010 perdemos 103 funcionários dos órgãos de assuntos internos. Um duplo atentado terrorista na periferia de Makhatchkala foi cometido na noite passada. A primeira explosão de um carro foi uma isca. Imediatamente, uma multidão se reúne no local. Bombeiros e policiais chegam e começam a prestar assistência aos feridos. Os policiais fizeram tudo o possível para dispersar os curiosos e afastar as pessoas para uma distância segura, mas não deu tempo. Nesse momento, a segunda explosão ocorreu. Ou seja, ambos caíram na armadilha. A Gazelle explodiu a quase 10 metros da multidão. Você imagina, eles queriam quebrar o espírito dos policiais, o espírito do povo do Daguestão, nosso espírito russo. Mas não, pessoas como Magomed Nurmagomedov mostraram. Rapazes, trabalhem. A manhã de 10 de julho de 2016 trouxe um grande infortúnio à aldeia de Sergokala. Eram 10 para as 5 da manhã quando um menino correu para o quintal e começou a bater. Eu abro a porta, ele está chorando. E ele me disse que mataram o irmão. Eu pergunto, como assim mataram o irmão? Ele diz, os barbudos. Eu imediatamente fui para lá. Não se passaram nem 5 minutos até eu chegar lá. Mas não havia ninguém lá em cima. Eu encontrei apenas Abdurashid perto da tenda. E Magomed e Arsen, meu segundo filho, não estavam lá. Eu pergunto ao meu outro filho, onde estão os irmãos? Ele diz, eu não sei, eles os levaram, eu não sei. Não posso dizer exatamente quanto tempo se passou, 5 minutos, 10 minutos, e tinha um barulho vindo da floresta e eu vi, meu filho estava vindo. Ele estava carregando o Magomed no ombro e ele saiu da floresta. Sobre a morte de Magomed eu fiquei sabendo. Eu estava de férias naquele momento. Nossa, eu estava correndo de manhã, meu primo me ligou, era por volta das 7 da manhã. Ele disse, você sabe que mataram Magomed e Abdurashid? Isso me chocou muito. E depois fiquei sabendo de todos esses horríveis detalhes lá. De todo o evento. 5 militantes atacaram os irmãos Nurmagomedov enquanto dormiam. Amarraram os que dormiam, mexeram nas coisas e encontraram a identificação de serviço do Magomed. Provavelmente, o plano dos bandidos surgiu no local. Era preciso criar terror psicológico, intimidar a polícia local. Depois de se formar na Faculdade de Direito, Magomed sonhava em se tornar juiz de paz, mas não encontrou vaga na sua especialidade. Pouco antes de sua morte, ele fez o juramento e foi servir nos órgãos de assuntos internos. Oh, como assim? Você não queria ir, eu digo. E daí alguém tem que trabalhar, temos que nos livrar dessa escória. Olá. Como vocês estão? Zaur Amarov, coronel da polícia e chefe do Departamento de Segurança Não Departamental em Kaspiysk,
ficou feliz quando viu Magomed Nurmagomedov entre seus subordinados. Eles eram da mesma região e se conheciam desde a infância. Ele era até super positivo. Mas armas, é claro, ele sabia manusear. Já que todo policial deve saber lidar, usar armas de fogo, conhecer seu procedimento de uso, aplicação e assim por diante. Uma vez, minha filha mais velha, Irina, ela diz: não ande assim, Magomed, de uniforme. Quando você anda assim na rua, eu fico com medo, não ande. O que é isso, irmã? Ele diz: você acha que eu vou tirar o uniforme por causa desses canalhas? No trabalho de uniforme e na rua sem uniforme, é isso? Não espere isso de mim, ele diz. Uma pessoa, ele diz, morre apenas uma vez. O trabalho do jovem tenente não tinha nada a ver com o serviço de combate. Ele não ia em missões operacionais, não eliminava bandidos. Ele se ocupava de verificar a precisão da elaboração de documentos normativos e legais. À noite, ele se apressava para casa, para a jovem esposa e 2 filhos pequenos, e nos fins de semana ia para sua Sergocalá natal, ver os pais e os primos, a quem amava muito. Ele sempre era o mais velho para eles. Sua palavra era lei para eles. Tudo o que ele dizia era cumprido sem questionamentos. É assim que eram as relações. E ele tinha 4 primos. E ele era um exemplo para eles. Ele estava realmente em um pedestal para eles. Chamavam ele de Udzi, não de Maga. Udzi significa irmão. (10 de julho de 2016). O irmão Abdurrashid Nurmagomedov morreu primeiro. Ele era o mais forte e desesperadamente se lançou contra os bandidos com as mãos amarradas. Os bandidos armados mandaram que o Magomed dissesse na câmera para todos os policiais: larguem as armas, ninguém ousa enfrentar os donos da floresta. No entanto, os terroristas não conseguiram quebrar o espírito de Magomed Nurmagomedov. O herói preferiu a morte à traição. Arsène sobreviveu por milagre. Se eles soubessem que ele era militar, eles nunca o teriam deixado vivo. Por milagre, eles não conseguiram desbloquear seu telefone e depois deixaram ele vivo. Disseram: vejo, vá buscar seu irmão, vá dizer que fomos nós que fizemos isso. Alguns dias depois, a responsabilidade pela morte dos irmãos Nurmagomedov foi assumida pela organização terrorista proibida na Rússia, o Estado Islâmico. Os bandidos se chamavam de recrutas dela. Eles postaram nas redes sociais um vídeo da execução acompanhado de comentários zombeteiros. Supostamente o policial pediu, implorou para ser deixado vivo. Literalmente, talvez tenha passado uma semana ou 3, 4 dias, agora não posso dizer com certeza. Eles divulgaram isso pelos seus canais. Mas eu não vi isso e não consigo assistir. Eu não assisti. Eu digo, eu nunca acreditarei. Se eu conheço meu filho, o que ele dirá, o que ele fará. Mesmo que o mundo todo diga, eu não acreditarei nisso. Mas a versão dos bandidos sobre a morte de Magomed não circulou por muito tempo nas redes sociais. Já uma semana depois, a polícia e o Serviço Federal de Segurança encontraram os terroristas. Alguns morreram em tiroteio, 2 foram capturados vivos. E no bolso de um deles encontraram esse telefone. Eles o encontraram e entregaram ao ministro do Interior. O comandante do nosso SOBR me ligou e disse que encontrou esse telefone com ele, no qual foi gravado inicialmente e em sua totalidade tudo o que aconteceu em 10 de julho. E ele explicou isso com emoções. Eu digo, tudo bem, venha, eu vou assistir. Bem, é claro que isso foi um choque. Pegamos um kafir, um funcionário. Segundo o tenente da polícia Nurmagomedov Magomed Nurmagomedovich. E você não é? Sim, sou eu. Diga a eles. Diga aos funcionários. O que dizer? Para não trabalharem. Trabalhem, irmãos. O que mais há para dizer?
primeiro pensei como eu agiria nessa situação, como eu me comportaria, porque ao lado está o irmão morto e eles se dirigem a ele, diz este. E ele entende que o matarão se ele não procurar um jeito de suavizar a atitude deles, dos bandidos, em relação a ele. E mesmo assim ele disse essas duas palavras que, na verdade, só poderiam ser ditas por uma pessoa heróica. Isso, é claro, foi difícil de assistir, mas o fato de que, diante do medo da morte, esse homem pronunciou tais palavras, não teve medo, deu um chamado praticamente para todos os funcionários, ele se tornou um herói, porque diante do medo da morte não sabemos como qualquer um de nós agiria. Ele agiu assim. Esta é provavelmente a compreensão correta do sentimento de fraternidade e parentesco, não só com aqueles que são irmãos e parentes de sangue, mas também com aqueles que estão ao seu lado, em quem você confia. Nós mesmos não sabemos como teríamos reagido. No início, eu até pensava se ao menos você, Magomed, tivesse dito que tem filhos, por que você não fez assim? Aquelas pessoas que estavam diante dele, do outro lado da câmara, ele simplesmente não as considerou como iguais a ele. Esta é a minha opinião. É por isso que ele disse assim. É por isso que ele não pôde se humilhar diante deles. O vídeo do telefone, o ministro Magomedov imediatamente enviou para a administração presidencial. A reação foi imediata. Logo, ligaram para os pais enlutados e convidaram eles para Moscou. Vocês vão receber um herói, por isso vão ter um encontro com o presidente. E então fomos para lá. Claro, o encontro foi muito intenso, muito impressionante. Falo do tenente da polícia do Daguestão, Magomed Nurbagandov, que foi postumamente condecorado com a estrela de Herói da Federação Russa. Hoje, seus pais estão presentes aqui. Vladimir Vladimirovich, com sua atitude calorosa em relação a nós, com essa atitude sensível, ele nos inspirou, nos deu asas, como se diz, nos deu um sentido para a vida que precisamos continuar vivendo, que ainda somos necessários. Vocês ainda têm netos, têm filhos, vocês precisam trabalhar, precisam lembrar. Quando ele ainda era pequeno, na escola primária, na 2ª ou 3ª série, ele era um brigão. Eu sempre tinha medo, eu o repreendia, por que você não para com isso? E então ele foi para a 5ª série, ele mudou completamente. Isso é ele na 2ª série, ele mesmo desenhou tudo isso. Aqui ele também assinou e escreve: Minha querida mãe, feliz dia 8 de março. Desejo-lhe o melhor, saúde, felicidade e que nunca tenha lágrimas em seus olhos. Se você está feliz, eu também estou feliz. Se você está triste, eu também estou. Então seja feliz, minha mãe. Seu filho, Nurbagandov Magomed Nurbagandovich, ele também assinou. Hoje, os filhos e a esposa de Magomed vivem na casa dos Nurbagandov. O filho mais velho foi nomeado Nurbagand em homenagem ao avô. É uma tradição na família. Já há 5 gerações que os primogênitos levam o nome do avô, ou Magomed ou Nurbagand. O menino entende, ele o conhece, não esqueceu, e a menina ainda era pequena, 3 anos. Ela não se lembra muito, mas Nurbagand se lembra bem dele. Eu simplesmente conto como ele era quando pequeno, o que ele fazia, como ele era, como estudava. Eu dou um exemplo para eles. Seu pai fazia assim, desse jeito, você também faça assim. Em 2021, Nurbagand Nurbagandov, o pai do herói, foi eleito deputado da Duma Estatal. Agora, por dever do cargo, ele frequentemente vai a Moscou. Trabalha muito. Há tantas pessoas para ajudar, tantas tarefas para cumprir. Quando eu ainda não tinha ido para Moscou, eu ia todos os dias ao túmulo. Especialmente quando surgiam essas questões sobre a criação dos netos, quando ofereceram o trabalho, eu acho que tudo isso que eu faço, isso não caiu do céu,
significa que ele está me mostrando o caminho de cima, por isso eu vou, faço tudo isso. Já se passaram 6 anos e ele nunca apareceu nos meus sonhos, imagina. Pessoas estranhas, todos vêm, todos contam que o viram assim. Eu ouço a voz dele. Em algum lugar lá, falando longe, ouço a voz. Ouço a risada dele, mas o rosto, ele mesmo, eu não o vejo. Em nome do herói da Rússia Magomed Nurmagomedov, foram nomeadas uma rua em Sergokalá e a escola onde ele estudou, onde trabalharam seu avô e seu pai. Vou para casa depois do trabalho. Se eu vejo um monumento no parque, nem acredito. Eu estudei com ele, meu colega de classe. Como se bem, não sei. Não dá para acreditar. Todo professor sonha em ter um aluno desse em sua biografia. Eu tive ele. E eu sempre repito, ele sempre foi um herói para mim. Mesmo se esse caso não tivesse acontecido, ele era para mim aquele de quem eu me orgulhava, com quem eu comparava todos os meus alunos. Por muito tempo não conseguimos acreditar nisso. Embora tantos anos tenham se passado, honestamente falando, parece que ele está em algum lugar. E o fato de ele ter partido tão heroicamente, provavelmente, essa era sua missão nesta terra, para ser um farol para as gerações futuras. Uma luz que deve ser seguida. No dia em que viemos filmar na escola que leva o nome de Nurmagomedov, descobrimos que os professores decidiram organizar uma grande aula de biologia ao ar livre. Talvez essa confiança na segurança de seus filhos seja a maior recompensa para o nosso herói. Há muito esperava por essa excursão. É muito agradável estar aqui com toda a escola. É alegre. Nossa polícia nos protege. Pessoas como Magomed Nurmagomedov nos protegem. Por isso estou confiante em minha proteção. Vou entrar na universidade e estudar. Quero me formar com distinção. Me tornar um bom médico. Já me decidi sobre a faculdade e a universidade. Quero me formar com diploma vermelho e encontrar um bom trabalho. Eu queria fazer faculdade de Direito e depois vemos como vai ser. Eu quero me tornar arquiteto. Vou estudar em Makhatchkala. Eu quero que as pessoas sejam saudáveis e ajudar as pessoas nos momentos difíceis desta vida. Ele nos chamou, trabalhem irmãos. Nós aceitamos isso como uma ordem e estamos trabalhando. Não estou dizendo que resolvemos esse problema pela raiz, mas lidamos com a gangue clandestina ativa na República. Bem, ainda há muitas tarefas. Em 9 de maio de 2017, foi tomada uma decisão conjunta pela liderança do Ministério do Interior da República, liderada pelo Ministro do Interior, Abdurrashid Magomedov, e pela Unidade Médico-Sanitária, a plantar árvores em homenagem aos funcionários do Ministério do Interior que morreram, heróis da Rússia, com placas nominativas. Estamos no Museu da História do Ministério do Interior da República do Daguestão. Nosso museu foi aberto em 18 de maio de 2004. Os fundadores do museu são o ministro do Interior da República do Daguestão, Magomed Tagirov Adilgerey Magomedovich, que morreu pelas mãos de um criminoso armado, e seu assistente Murad Muratkanov. A primeira exposição para a qual eu gostaria de chamar sua atenção é este estande com nossos heróis.
que está um memorial construído em homenagem aos funcionários caídos dos órgãos de assuntos internos ao longo da história do Ministério do Interior da República do Daguestão. Aqui nesta placa estão os heróis da Rússia. Temos 16 heróis da Rússia no Ministério do Interior. Infelizmente, 13 deles foram concedidos postumamente, incluindo o tenente da polícia Nurbagandov, Magomed Nurbagandovich. Trabalhem, irmãos. Esta frase simples, mas cheia de uma força incrível, já se tornou uma senha não apenas para os funcionários dos órgãos de assuntos internos, mas também para militares, socorristas e até médicos, em todos os lugares onde se trata de serviço e abnegação. Eu de vez em quando vejo um carro de polícia e lá está escrito: trabalhem, irmãos. Estamos trabalhando, irmão. Direi mais, este lema, trabalhem, irmãos, é uma história que continua até hoje. Na Síria, observei o movimento de uma coluna de nossas tropas, nosso equipamento. Nas placas de identificação, onde deveriam estar fixadas as placas de número, havia uma placa retangular na qual estava escrito estamos trabalhando, irmão. Porque os acontecimentos na Síria são uma continuação da luta contra organizações terroristas que, mesmo daquele território, representavam uma ameaça ao nosso país. E lá os rapazes, não por comando, não por quaisquer posições relacionadas à execução obrigatória deste elemento, eles simplesmente responderam ao chamado de 2016 e disseram: estamos trabalhando aqui também, irmão, e não permitiremos mais essa sujeira na Rússia. Ainda não sistematizamos tudo isso. Vamos criar uma sala separada para o museu, mas aqui está reunido, pode-se dizer, o que há de mais precioso dele. Aqui está a estrela de Magomed que foi concedida. Muitas pessoas, especialmente os jovens, responderam de coração ao feito de Magomed Nurbagandov. Eles escrevem poemas, pintam quadros, compõem músicas. Eles querem ser como seu irmão. Eu gostaria de repetir a frase do herói da Rússia, Magomed Nurbagandov, e dirigindo-me aos nossos colegas policiais, não apenas do Daguestão, a todos os nossos policiais, nossos colegas, irmãos, e dizer: trabalhem, irmãos. Ainda temos muitos problemas que precisamos resolver para garantir a segurança, a paz e a tranquilidade em nosso país. Trabalhem, irmãos. Trabalhem, irmãos. Trabalhem, irmãos. Офицерская честь и верность присяге. Лейтенант Нурбагандов за нас жизнь отдал. В сердце Россия, в сердце отвага. Работайте, братья, он смело сказал. Работайте, братья, глаза как живой. Сын Дагестана, России герой. Кавказские горы скорбно молчат. Работайте, братья, работаем, брат.